dear student, welcome back! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas à nossa aula de hoje, que é sobre as 50 palavras em inglês que você precisa saber. Essas palavras são super comuns e elas estão divididas entre substantivos e adjetivos. Então, bora lá começar! A primeira palavra que a gente tem aqui vai ser people. People. People vai ser pessoas, é o plural, tá? O singular é person, tá bom? Então, person vai ser o singular e people o plural. Vamos de exemplos aqui. Many people are at the park. Então, muitas pessoas estão no parque. People like to travel, ou seja, pessoas gostam de viajar. Family. Family, que significa família. My family is very kind, ou seja, a minha família é muito generosa. My family is very kind. They are a very happy family. Então, eles são uma família muito feliz. Em seguida, nós temos a palavra man. Man, que significa homem. That man is very tall, ou seja, aquele homem é muito alto. My father is a strong man. Então, meu pai, ele é um homem forte. My father is a strong man. Em seguida, aqui nós temos a palavra woman. Woman. Repete aí comigo. Woman. Woman é mulher. My mother is a strong woman. Ou seja, minha mãe é uma mulher forte. E she's a pretty woman. She's a pretty woman. Pretty woman. Walking down the street. Fui longe agora. Então aqui, she's a pretty woman, ou seja, ela é uma mulher bonita. Aqui a gente tem, claro, a contração. Então você pode falar she is, ou você pode ir pela abreviação, pela contração, que é she's a pretty woman, ok? Em seguida nós temos a palavra child. Child. Repete aí comigo. Child. Child é criança. A child needs love, ou seja, uma criança precisa de amor. The child is playing video game, ou seja, a criança está jogando videogame. Student, student, student is estudante ou aluno, né? Então, the student is studying, ou seja, o aluno está estudando. She's a good student, ou seja, ela é uma boa aluna. E aqui a gente tem de novo a contração. She is, você pode falar she is, ou simplesmente she's a good student. Em seguida nós temos question. Question significa pergunta ou questão. Então, por exemplo, can I ask a question? Eu posso perguntar, eu posso fazer uma pergunta? Can I ask a question? Can I ask a question? E a gente também tem I have a question, que significa eu tenho uma pergunta ou eu tenho uma dúvida. O que acontece é que muita gente fala I have a doubt, porque doubt significa dúvida, né? Então, eu tenho uma dúvida. E aí as pessoas, elas traduzem para I have a doubt. E essa frase aqui, ela estaria um tanto quanto incorreta, porque o correto seria dizer I have a question. Por quê? Porque doubt, em inglês, significa dúvida no sentido de incerteza, sabe? Descrença ou questionamento sobre a veracidade de alguma coisa. Então, se você diz I have a doubt, isso pode soar como se você estivesse questionando a veracidade de alguma coisa, em vez de ter uma pergunta, tá? Então, sempre diga I have a question. I have a question e não I have a doubt, ok? O próximo aqui seria time, que significa tempo ou horário também, né? No sentido de hora. Então, por exemplo, what time is it? Que horas são? What time is it? Que horas são? What time is it? É assim que a gente pergunta em inglês. Em português, a gente fala que horas são, mas em inglês seria what time is it, ok? O próximo, people say time flies when you're having fun. Ou seja, pessoas dizem que o tempo voa quando você está se divertindo. Isso é verdade. Em seguida, nós temos year. Year, que significa ano em inglês. This year will be great. Então, esse ano vai ser ótimo. E aqui a gente tem
will, que indica o futuro, tá? Então, sempre que você quiser indicar o futuro em inglês, você vai usar will. Também tem outras formas, mas chegaremos lá. Next year, I will travel, ou seja, ano que vem eu vou viajar. Próxima palavra é week. Week, que significa semana. I'll see you next week. Então, eu te vejo na próxima semana. E aqui a gente também tem o will, só que contraído, né? Então, você pode falar I will see you next week ou simplesmente I'll see you next week. I'm having a busy week, ou seja, eu estou tendo uma semana corrida. I'm having a busy week. Number. Number também muito comum, que significa número. Então, por exemplo, what is your phone number? Ou what's your phone number? Como a gente tem aqui, né? Então, você pode falar a forma completa, que seria what is, ou usar a abreviação what's your number? Qual é o seu número? Qual é o seu número de telefone? 7 is my lucky number, ou seja, número 7 é o meu número da sorte. Em seguida, nós temos day. Day, que significa dia. I work every day, ou seja, eu trabalho todo dia. Today is a nice day, ou seja, hoje é um bom dia ou um dia legal. Night. Night significa noite. The night is quiet, ou seja, a noite está silenciosa, está quieta, é nesse sentido. Good night. Good night seria boa noite. E aqui em seguida nós temos a palavra world. World, que significa mundo. E aí eu entendo que muita gente tem um pouco de dificuldade de pronunciar essa palavra, então eu vou dar uma dica aqui que eu acho que pode ajudar. É claro que a gente tem várias técnicas aí, mas eu vou ensinar uma técnica que eu acho que é bem tranquila de aprender. Então vamos lá. A gente tem aqui a palavra word. Word, que significa a mesma palavra em inglês, tá? Word. Word. O que a gente vai fazer aqui é basicamente colocar um L no meio desse R e D. Só que esse L em inglês, a gente pronuncia como L. 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 Então, a sua língua ela vai fazer uma espécie de conchinha. L. L. Então, você vai colocar a ponta da língua aqui na frente. L. L. E aí, você vai usar esse mesmo som na palavra word. World. 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 Como se você juntasse a palavra word com o L, com a pronúncia de L. World. World. Ok? Beleza. Agora, the world is big and round. Ou seja, o mundo ele é grande e redondo. I want to travel the world. Eu quero viajar o mundo. Aqui nós temos school. School, que significa escola. School. School. I go to school from Monday to Friday. Ou seja, eu vou para a escola de segunda a sexta-feira. He teaches math at the local school. Ou seja, ele ensina matemática na escola local. Company. Company, que significa empresa, né? Então, por exemplo, she works for a big company. Ela trabalha para uma empresa grande. That company sells books. Ou seja, aquela empresa vende livros. Country. Country é país. Agora, muita gente costuma pronunciar esse U, né? Então, country, como se fosse um country. E a gente não pronuncia dessa forma, a gente fala country, ok? Então, seria uma espécie de country. I love my country, né? Eu amo meu país. Brazil is a beautiful country. Então, o Brasil é um país lindo, né? De fato. E aqui nós temos home. Home, que é lar, ok? É diferente de house, porque house é a casa em si, né? A estrutura da casa. E home vai ser mais a alma da casa, né? Que é o lar. Por exemplo, I want to go home. Eu quero ir pro meu lar, eu quero ir pra minha casa. Home sweet home, ou seja, lar, doce lar. Home sweet home. Aqui nós temos way.
Way pode ter vários significados. Way pode significar caminho, pode significar direção, pode significar jeito, pode significar modo, aí depende do contexto. Aqui, o contexto vai ser mais no sentido de direção ou caminho. Então, por exemplo, this is the best way. This is the best way. Ou seja, esse é o melhor caminho. Ou essa é a melhor maneira, também pode ser. Aí depende muito do contexto, tá? Is this the right way? Ou seja, esse é o caminho correto, esse é o caminho certo. E aqui eu coloquei para vocês uma expressão que a gente usa muito em inglês. Não tem nada a ver com caminho, tá? É uma expressão mesmo. Então, quando a gente fala no way, isso quer dizer, por exemplo, cara, sem chance, nem pensar. Então, por exemplo, is this the right way? Esse é o caminho certo? No way. Né? Então, cara, sem chance, sem pensar. Tá? Então, eu coloquei aqui 2 frases para vocês verem o sentido delas em diferentes contextos. Se bem que no way vai ser, na verdade, uma expressão, tá bom? Que significa sem chance ou sem pensar. Cara, no way. Aqui a gente tem thing, que significa coisa. Então, por exemplo, what's that thing? O que é aquela coisa? What's that thing? I have one more thing to say. Então, eu tenho mais uma coisa para dizer. I have one more thing to say. Life, que é vida, né, pessoal? Então, life is wonderful. A vida é maravilhosa. Life is wonderful. He has a happy life, ou seja, ele tem uma vida feliz. Place, que significa lugar. Então, this is a nice place. Esse é um lugar legal. This park is one of my favorite places. Ou seja, esse parque é um dos meus lugares favoritos. Também temos problem, que significa problema. I have a small problem, ou seja, eu tenho um pequeno problema. Every problem has a solution. Então, todo problema tem uma solução. Em seguida temos money, que significa dinheiro, né? Muita gente pronuncia money como money, e aí a gente acaba pronunciando esse E. Mas na verdade, esse E, ele meio que cai por terra, e aí a gente pronuncia o som de I. Money. É a mesma coisa que Disney. A gente fala Disney, mas em inglês a pronúncia seria Disney, ok? Então esse E, ele cai por terra. Exemplo, I need some money. Preciso de dinheiro. I need some money. I don't have much money. Eu não tenho muito dinheiro. Em seguida, nós temos story. Story que significa história. She told me a funny story. Ou seja, ela me contou uma história engraçada. This book has a great story. Ou seja, esse livro tem uma história ótima. Agora a gente vai começar com os nossos adjetivos, começando aqui por other. Other, que significa outro ou outra. Exemplo, I like this book, but the other one is better. Ou seja, eu gosto desse livro, mas o outro é melhor. Do you have any other ideas? Ou seja, você tem alguma outra ideia? Em seguida, nós temos new. New, que significa novo. She loves her new job. Ou seja, ela ama o seu novo trabalho. I have a new phone. Eu tenho um telefone novo. Good. Good, que significa bom. Então, por exemplo, this pizza is very good. Essa pizza é muito boa. Lembrando que em inglês a gente não tem gênero, né? Então aqui a gente traduziria pra gente como boa, porque em português temos gênero. Então, this pizza is very good. They are good teachers, ou seja, eles são ou elas são boas professoras ou bons professores. High, que significa alto. E a gente não pronuncia esse G aqui, tá? Então é sempre high, como se você estivesse dando oi mesmo. High. Exemplo, that mountain is very high. That mountain is very high. Ou seja, aquela montanha é muito alta. That mountain is very high. The music is too high. Turn it down. Ou seja, a música tá muito alta. Abaixa um pouquinho, né? Abaixa o volume. Turn it down.
Old, que significa velho, né? Old. Por exemplo, this house is very old. Essa casa é muito velha. My grandfather is an old man. Então, o meu avô é um homem velho. Ou mais idoso, né? É um homem velho. Great. Great significa ótimo. You did a great job. Né? Então, você fez um bom trabalho. Você fez um ótimo trabalho. Have a great day. Então, tenha um bom dia. Tenha um ótimo dia. Big. Big significa grande. Então, por exemplo, the house is very big. A casa é muito grande. The city has a big stadium. Ou seja, a cidade tem um estádio grande. Small. Small significa pequeno, tá? Então, she has a small cat. Ou seja, ela tem um gato pequeno. She lives in a small town. Ou seja, ela mora em uma cidade pequena. Large. Large também significa grande, tá? Então, por exemplo, they have a large family. Eles têm uma família grande. I ordered a large coffee. Então, eu pedi por um café grande, tá? Young. Young significa novo. Então, por exemplo, he's a young boy. Novo ou jovem, né? Depende do contexto. Então, he's a young boy. Ou seja, ele é um garoto jovem. My sister is very young. Minha irmã é muito jovem, é muito nova. Long. Long, que significa longo. Então, I have a long day ahead. Eu tenho um longo dia pela frente. I have a long day ahead. The movie was too long. Ou seja, o filme foi muito, muito longo. Ok? Até num sentido mais negativo aqui, do tipo, cara, foi muito longo. The movie was too long. Little. Little também significa pequeno, tá? Então, I have a little dog. Eu tenho um cachorro pequeno. There's a little problem. Ou seja, há um pequeno problema, tá? Então, esse there's também é a contração de there is. Então, você pode falar there is, ou there's a little problem. Bad. Bad significa mal ou ruim, dependendo do contexto. Então, por exemplo, this is a bad idea. Essa é uma ideia ruim. That food smells bad. Então, aquela comida tá cheirando ruim. Temos também right. Right significa certo ou correto. Então, por exemplo, what's the right answer? Qual que é a resposta certa? This is the right way. Ou seja, esse é o caminho certo. Ou esse é o jeito certo, a maneira certa. Aí depende do contexto, ok? Only. Only significa único. Então, por exemplo, this is the only way. Esse é o único caminho, ou essa é a única maneira. Depende do contexto, como eu falei pra vocês. She's my only friend here. Ou seja, ela é minha única amiga aqui. She's my only friend here. Low. Low significa baixo. Então, the price is very low. O preço está muito baixo. My phone battery is low. Então, a bateria do meu celular está baixa. Early. Early significa cedo. Então, por exemplo, I always wake up early. Eu sempre acordo cedo. The shop opens early. Ou seja, a loja abre cedo. Late. Late significa tarde ou atrasado. Depende do contexto. Então, por exemplo, he's always late. Ele está sempre atrasado. I need to go. I'm late for my appointment. Ou seja, eu preciso ir. Eu estou atrasada para a minha consulta ou para o meu agendamento. Hard. Hard significa difícil, ok? E duro também, aí depende do contexto, tá? That exam was really hard. Ou seja, aquela prova foi muito difícil. He works hard. Então, ele trabalha duro. He works hard. Strong. Strong significa forte. Então, por exemplo, this coffee is strong. Esse café está forte.
The wind is strong today. Ou seja, o vento está forte hoje. The wind is strong today. Free. Free pode ser tanto gratuito ou também pode ser livre. Aí depende do contexto. Então, por exemplo, for you, there's no charge. It's free. Então, para você, não há cobrança. Para você, não tem cobrança, né? It's free. Ou seja, é de graça, é gratuito. Ok. Excuse me, is this seat free? Ou seja, licença, esse assento aqui, esse lugar está livre? Excuse me, is the seat free? Em seguida, nós temos true, que significa verdadeiro ou verídico. Então, por exemplo, that story is true. Essa história, né, ou aquela história é verdadeira. True friends are rare. True friends are rare. Ou seja, amigos verdadeiros são raros. Também temos full, full, que significa cheio. Então, por exemplo, the glass is full, o copo está cheio, the glass is full. I'm full after lunch. Então, eu estou cheia depois do almoço. I'm full after lunch. E em seguida também temos special. Special, que significa especial. Today's a special day. Ou seja, hoje é um dia especial. E claro que você também pode falar today is. Today is a special day. Então, hoje é um dia especial. Are you looking for anything special? Então, você está procurando por alguma coisa especial, né? Are you looking for anything special? E também temos easy. Easy, que significa fácil. This test is very easy. Ou seja, este teste, esta prova é muito fácil. This test is very easy. Easy come, easy go. Ou seja, o que vem fácil, vai fácil, né? Bem parecido ali com o português. Easy come, easy go. Me conta nos comentários se você já conhecia alguma dessas palavras aqui. E também não esqueça de baixar o material dessa aula que você encontra aqui, ó, na descrição do vídeo. E eu também preparei um mini curso para você, básico de inglês, para você dar aquele gás, que também se encontra aqui, ó, na descrição do vídeo e é gratuito, tá bom? É um presente para você. Muito obrigada por hoje. Thank you so much for today and I see you next class. Te vejo na próxima. Bye bye.